Olá pessoal, saudações, aqui é o Rodrigo Aguiar da Radiologia Ortopédica. Eu gostaria de dar as boas-vindas para vocês para essa live número 4, onde a gente discutiu um caso, um exame de joelho, né, de um paciente com uma torção no joelho, com uma ruptura do cruzado anterior e com uma lesão do tipo ramp, né, comprometendo a região posterior e periférica do corno posterior, né, do menisco medial, tá? Então a gente conversou várias coisas sobre a lesão do tipo ramp nessa discussão de caso, sobre a etiologia, por que é importante, como que a gente vê essa lesão na ressonância magnética, a classificação artroscópica, como que a gente pode aplicar isso na ressonância magnética, as dificuldades, como é o laudo, além do que também a gente conversou um pouco sobre um artigo novo que saiu na literatura agora na Skeletal Radiology de 2020, falando também sobre a classificação da lesão do tipo ramp, que eu achei muito bacana esse artigo e que valeu a pena a gente conversar um pouquinho sobre ele, inclusive para traçar as semelhanças e os paralelos com relação à classificação artroscópica e a classificação que esse artigo está propondo, ok? Então é isso aí, sejam bem-vindos a essa nossa live número 4, né, gravada agora, é o VT, né? E espero que vocês aproveitem bastante, porque eu acho que ficou muito bacana. Então, um grande abraço e até a próxima. Está aberta a nossa quarta live, então hoje a gente vai conversar sobre um caso, vamos discutir uma ressonância magnética de um joelho de um paciente de 33 anos de idade com trauma recente no joelho. As perguntas dirigidas que eu fiz do caso foram: qual é a principal lesão do paciente, né? Se tem alguma lesão meniscal associada, se sim, como você classificaria? E como estão os cantos póstero-medial e póstero-lateral do joelho, se tem alguma lesão ou não, né? Então, eu queria começar com vocês com esse exame. A gente aqui avaliando, a gente discutindo a principal lesão desse paciente. Assim, eu acho que a principal lesão que a gente vê aqui é a rotura do cruzado anterior, né? Essa é a principal alteração que esse paciente tem. Assim, se a gente fosse falar, tipo, se fosse falar só uma coisa nesse exame, o que era? A rotura do cruzado anterior. Então a gente vê aqui no plano sagital, deixa eu limpar aqui as imagens. No plano sagital aqui, a gente está vendo aqui que tem uma irregularidade, uma alteração do sinal, a perda do aspecto paralelo do ligamento cruzado anterior com a linha intercondilar do fêmur, né? Tanto nas sequências aqui, deixa eu só colocar aqui, tanto nas sequências sem saturação de gordura, o DP sem saturação, quanto na sequência aqui com saturação de gordura, o DP com saturação, a gente vê que está irregular o ligamento cruzado anterior, tem uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior, né? As fibras do cruzado anterior parece que já estão caindo, né? Elas já estão descendo aqui, ó. Elas estão um pouco mais horizontalizadas do que o normal. Parece que a ruptura foi na porção proximal do cruzado anterior, como na maioria das vezes né? A maioria das rupturas do cruzado anterior acontece nessa porção mais proximal do cruzado, né? Às vezes a gente pega lesões do terço médio e mais dificilmente no terço distal. A grande maioria das lesões acontecem na porção mais proximal do cruzado anterior. Se a gente for colocar nos outros planos, né? No plano aqui coronal, a gente consegue ver aqui, ó, a descontinuidade do cruzado anterior, né? A ruptura completa aqui do cruzado anterior. A gente não vê o cruzado anterior na posição que era para a gente identificar aqui no plano coronal, tá? Aqui a gente tem um cruzado posterior aqui que está ok, que está bom, sem nenhuma alteração. E colocando no plano axial, a gente vê também que o ligamento cruzado anterior aqui ele está irregular, está heterogêneo, a gente não vê ele na topografia habitual aqui onde era para estar. A gente vê as fibras distais dele aqui nessa região, ó, as fibras distais aqui, mas quando a gente vai chegando para a parte proximal, próximo da origem femoral, a gente não vê direito as fibras do cruzado anterior, né? Tem um sinal aqui do sulco vazio, às vezes, que a gente ouve falar na literatura, então, da incisura vazia, é um sinal de ruptura completa do ligamento cruzado anterior. Então, esse aqui, eu acho que é o primeiro achado, é o achado que a gente é um achado que não está difícil de fazer esse diagnóstico, né? O cruzado posterior aqui a gente já viu que está bom, né? Olha só o cruzado posterior aqui com o aspecto dele de baixo sinal, com a morfologia normal. Esse paciente não parece que tem gaveta anterior ou instabilidade anterior da tíbia aumentada, pelo menos aqui na ressonância magnética, não parece ter tanto assim, porque aquele sinal indireto, por exemplo, do cruzado posterior dele ficar com uma maior angulação aqui, a gente não está vendo ainda. Não parece, pelo menos aqui na ressonância magnética, no exame aqui, mostrar que tem uma gaveta anterior pela ressonância, né? Com certeza, no exame físico, esse paciente vai ter gaveta anterior, vai ter pivot shift, vai ter um monte de coisa. Falando dos ligamentos colaterais, então, indo aqui para o ligamento colateral medial e ligamento colateral lateral, né? O ligamento colateral medial, a gente vê que ele está espessado, que tem um aumento de espessura e um pouco de aumento de sinal na porção proximal intermediária do ligamento colateral medial,
mas não tem ruptura, nada disso. No máximo aqui um estiramento do colateral medial com lesão parcial, mas sem nenhuma ruptura, nada demais. Parece até aqui que tem lesão crônica, porque parece até que esse espessamento aqui é um espessamento mais crônico, aqui relacionado a um aspecto fibrocicatricial que talvez tinha já nesse ligamento colateral medial, e agora ele sofreu um estiramento novo por cima aqui, mas a gente vê que não tem nenhuma área de ruptura associada aqui do ligamento colateral medial, beleza? Então aqui eu daria aqui uma lesão grau 1/2 desse ligamento colateral medial, com todo esse espessamento aqui. Na minha opinião, esse paciente ele já tinha uma lesão crônica prévia de colateral medial e fez o estiramento com essa lesão parcial baixo grau em cima dele, beleza? Essa é a minha opinião do colateral medial. Colateral lateral, a gente vê que ele está aqui bonitinho, né, bem definido, né, a porção proximal dele se originando aqui no côndilo femoral lateral, né, superiormente ao tendão popliteu. Então ele vem descendo aqui para trás, e a gente vê, veja até que a gente vê o colateral lateral em 3 cortes, né? 1, 2, 3. Geralmente o paciente, quando tem gaveta anterior na ressonância, já a gente consegue ver o ligamento colateral lateral num corte só, né? Porque como a tíbia ela chega para frente, ela acaba alinhando o colateral lateral, e aqui o colateral lateral ele não está alinhado devido à gaveta anterior. Então a gente consegue ver o colateral lateral em 3 cortes, 1, 2, 3. Que o outro sinal indireto da gente ver que o paciente tem instabilidade, rotura do cruzado anterior, né, com instabilidade anterior da tíbia e gaveta anterior junto, é quando a gente também vê o ligamento colateral lateral num corte só, e nesse exame não tem nada disso. Indo para o plano axial de novo, olha lá o ligamento colateral lateral aqui, bonitinho, bem definido, ó. Não tem nenhum problema dele. Agora aqui a gente aproveita aqui, dando uma de Júnior Baiano, né, não perdendo a viagem, né, ou algum outro zagueirão aí que vocês tenham aí na cabeça de vocês. Importante é não perder a viagem. Eu já quero olhar com vocês aqui o canto posterolateral do joelho, né? E aqui no canto posterolateral do joelho a gente vê o tendão poplito tá aqui, tá bom, não parece nada demais. O tendão do bíceps femoral, do bíceps, tá aqui, ó. Não tem nenhuma alteração aqui no tendão do bíceps inserindo a cabeça da fíbula. Cabeça da fíbula não tem edema, não tem aumento de sinal, não tem o sinal arqueado, não tem nada demais. Essa aqui é a área que fica a fabela, da área do tendão do gastrocnêmio lateral. Vamos descendo aqui, ó. Se tivesse o ligamento fabelo-fibular, a gente ia ver nessa região aqui. Nesse caso aqui não tem ligamento fabelo-fibular, então a gente não consegue ver. A região do ligamento arqueado, que fica aqui junto do tendão poplito e posterior ao tendão poplito, aqui também não tem nenhuma alteração. Então, assim, o canto posterolateral, ele está inocente, não tem nenhuma alteração, tá? E antes que alguém me pergunte, né? Antes que alguém me pergunte, que eu sei que alguém vai perguntar, o ligamento anterolateral aqui também parece que tá bom, né? O trato tibial tá aqui, o ligamento anterolateral a gente vai ver ele posterior ao trato tibial, mais ou menos começando aqui já, ó. E ele tá bom aqui, não tem nenhuma alteração de sinal, nada demais. Tanto a porção que se insere no menisco quanto a porção que se insere na tíbia, tá bom? Não tem nenhuma alteração do ligamento anterolateral do joelho. Se a gente fosse pegar aqui no plano axial, o ligamento anterolateral ele vai se originar junto das fibras do ligamento colateral lateral, aí ele vai descendo aqui para anterior, e ele vai ficando entre o trátreo tibial e o ligamento colateral lateral, né? Essa é a região do ligamento anterolateral, essa é a região do ligamento anterolateral, é mais ou menos por aqui que ele fica. E aí ele vai chegando aqui mais para frente, ele vai ficando posterior ao trátulo tibial, ele vai ficando nessa região, ele vai aqui nessa região, ele vai se inserindo aqui na tíbia, mais ou menos nessa topografia aqui, beleza? Então, isso eu já falei para vocês, eu acho que quem já viu aula minha do ligamento anterolateral, o ligamento anterolateral a gente não marca por homem, a gente marca por zona. E é essa zona que a gente tem que marcar, onde eu mostrei para vocês. Se vocês forem sempre procurar, querer achar sempre o ligamento anterolateral ali nos mínimos detalhes, vocês vão perder o jogo, vocês vão ficar perdidos. Então, marquem por zona, sabe? O importante é saber aonde o ligamento anterolateral está e ver se tem alteração de sinal ali ou não, beleza? Então, saindo do ligamento da parte lateral do joelho, né? E agora eu quero entrar com vocês aqui na parte medial do joelho de novo, né? Eu falei do ligamento colateral medial, eu falei que ele está espessado, eu acho que tem lesão crônica com lesão aguda, com estiramento superposto aqui no colateral medial. E aí o canto póstero medial, ele vai estar nessa região aqui, né? O canto póstero medial ele está aqui, né? O canto póstero medial ele vai começar posterior ao ligamento
colateral medial, né? Aqui a origem do ligamento posterior oblíquo é posterior ao ligamento colateral medial. Lembrando que o ligamento posterior oblíquo ele tem 3 ramos, né? Um ramo ele desce mais direto, paralelo ao ligamento colateral medial. Um outro ramo ele vai descer junto da cápsula articular e vai se inserir junto da cápsula articular no corno posterior do menisco medial. E ele tem um outro ramo que ele vai ser mais horizontal e ele vai se continuar com o ligamento popliteu oblíquo aqui para a região posterior do joelho. Beleza? Então, essas são as 3 partes do ligamento posterior, digamos assim, do complexo, do canto póstero medial do joelho, né? Mas é só mostrando aqui, nos mínimos detalhes, que o ligamento posterior oblíquo ele tem essas 3 divisões dele, né? Mas então, na região do ligamento póstero medial, a gente vê que tem um pouco de aumento de sinal aqui nessa região, ó. Tem um pouco de aumento de sinal, ó. O corno posterior do menisco medial está aqui. Tem um pouco de aumento de sinal aqui no canto póstero medial do joelho, posterior ao ligamento colateral medial. Então a gente vê que nessa região aqui tem no mínimo um estiramento das estruturas do canto póstero medial. Eu acho que quando a gente vê uma alteração dessa, uma alteração de sinal, cápsula ligamentar na região póstero medial do joelho, compatível com a possibilidade de estiramento / lesão parcial associada, né? A literatura fala que a gente gradua as lesões do canto póstero medial do joelho igual a gente faz a graduação do ligamento colateral medial, né? Como estiramento, o grau 1, a lesão parcial, o grau 2, e lesão total, lesão completa, rotura completa, quando é lesão grau 3, beleza? Então é assim que eu descreveria o ligamento, a região do canto póstero medial do joelho nesse caso. Mas a gente já viu que tem coisa na região póstero medial do joelho, né? A gente já viu que tem coisa aí nessa região. O Bruno aqui perguntou, só desculpe, não sei se você já falou sobre o LCA. Você classifica qual banda está lesada? Bruno, eu classifico qual banda está lesada sim, mas nesse caso eu acho que as 2 bandas estão lesadas, então eu só coloco a ruptura completa do ligamento cruzado anterior. Mas sempre quando eu vejo uma ruptura parcial, eu tento classificar, eu tento ver qual banda que está lesada, se é a banda anteromedial ou se é a banda póstero-lateral, beleza? Então eu sempre tento sim. Eu sempre busco, o meu objetivo é sempre buscar essa classificação por bandas quando eu vejo a ruptura parcial. Ok? Então, beleza. Nós vimos os ligamentos cruzados, os colaterais, os cantos póstero-medial, póstero-lateral. De brinde, a gente já viu o ligamento anterolateral, né? E agora eu quero falar com vocês dos meniscos, tá? Essa parte que eu queria, para que a gente vai estressar mais nessa aula de hoje, né? O nosso workout. O nosso workout ele vai ser muito na região dos meniscos, né? Primeiro, eu quero falar para vocês aqui do menisco medial, né? Eu acho que todo mundo viu aqui que esse paciente aqui tem uma lesão comprometendo a periferia do corno posterior, ó, do corno. Deixa eu botar o DP aqui com saturação, DP sem saturação vai para lá, isso. Todo mundo aqui eu acho que está vendo, quem viu o caso antes, viu que esse paciente ele tem uma rotura, uma lesão periférica no corno posterior do menisco medial. E isso em um paciente com uma rotura do ligamento cruzado anterior. Então, isso daqui é uma das várias formas da ramp lesion. Então, nesse caso aqui, a gente está vendo um caso de ramp lesion. E é sobre disso que essa nossa discussão vai se concentrar bastante daqui para frente. É esse o ponto que eu quero estressar com vocês, e eu vou conversar com isso para vocês mais para frente. Eu só quero fazer um apanhado geral mais sobre isso daí. Pessoal, quando você vê uma lesão dessa, uma ramp lesion, né, no corno posterior, na periferia do corno posterior do menisco medial, em primeiro lugar, ramp lesion na periferia do corno posterior do menisco medial é pleonasmo, tá? A ramp lesion acontece aí. Então, quando a gente fala ramp lesion, já é a mesma coisa que lesão junto do corno, na periferia do corno posterior do menisco medial, né, ou na junção menisco capsular, que é o que eu vou conversar com vocês mais para frente. Mas viu a ramp lesion, procure outras lesões, porque vários casos podem ter outras lesões meniscais associadas, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou continuar procurando lesão no menisco medial. O corno anterior do menisco medial aqui eu não vejo nada. O corpo meniscal, o que eu vejo que parece que a ramp lesion, a lesão vertical aqui, ó, periférica, está se estendendo um pouco para a transição com o corpo meniscal. Então já é uma ramp lesion até um pouco maiorzinha, que já vai aqui, está se estendendo para a transição com o corpo meniscal aqui.
mas eu não vejo nenhuma outra lesão, nenhum outro tipo de ruptura, nem no corno anterior, nem no corpo do menisco lateral. No corno posterior, pessoal, uma coisa que eu notei aqui foi o seguinte, ó, que aqui está a raiz meniscal posterior e aqui, ó, parece que uma parte do corno posterior do menisco lateral, medial, ela para, e aqui é a raiz posterior do menisco medial. Então parece que tem uma lesãozinha parcial das fibras mais periféricas também da raiz posterior do menisco medial, junto ou adjacente à lesão do tipo RAMP, que a gente vai conversar na sequência, tá bom? Então aqui é uma lesão do tipo RAMP, que eu vou conversar mais com vocês, e aqui parece que esse menisco aqui ele some, ó, ele desaparece aqui, parece que tem uma ruptura completa dessas fibras mais posteriores, periféricas aqui do corno posterior do menisco medial, ó, junto, próximo da raiz ou na transição com a raiz do corno posterior do menisco medial. Então sempre lembrem disso. Não é só porque vocês estão vendo essa imagem aqui, uma ramp lesion, vocês têm que parar de procurar lesão meniscal. Nesse caso aqui, quando a gente vai para o corno posterior, a gente vê que está faltando uma parte da região mais periférica do menisco medial, que era para estar se continuando e ajudando a inserir aqui no corno posterior, ou na transição, né, do corno posterior com a transição da raiz posterior do menisco medial. Beleza? Então isso aí também a gente vai colocar no laudo. Deixa eu só colocar o plano coronal aqui para a gente ver o menisco medial no plano coronal também. Então o menisco medial aqui no plano coronal, né? O corno anterior está aqui, o corpo do menisco está aqui, e aqui a gente vai para o corno posterior, onde estão as alterações. A gente vê que aquela ramp lesion, ela está se estendendo aqui, ó, para a transição com o corpo meniscal aqui, ó, ela vem até aqui. Aqui a raiz posterior do menisco medial, a gente vê que ela está um pouquinho irregular, ela está um pouquinho heterogênea, por conta daquela ruptura das fibras mais posteriores do corno posterior do menisco medial, quando eles chegam próximo da raiz do corno posterior, tá? Por isso que a raiz posterior aqui ela está um pouco irregular. As fibras, digamos assim, mais do terço, cadê? Aqui. As fibras da porção mais anterior e mais centrais da raiz posterior do menisco medial, elas estão boas. Aonde parece que tem uma ruptura aqui, ó, uma ruptura, digamos, como se fosse uma ruptura radial parcial, né? Apesar dela não ser aqui na ponta, mas é uma descontinuidade de parte das fibras mais periféricas do corno posterior do menisco medial com a raiz posterior do menisco medial, beleza? Esse aqui é um tipo, digamos assim, de ruptura que ela não é uma ruptura clássica descrita em algum lugar. Isso daí a gente acaba tendo que descrever isso aí no nosso laudo. Isso aqui não tem muito como classificar esse tipo de lesão. A gente vai ter que deixar descrito isso aqui falando, ó, tem uma área de ruptura ou descontinuidade completa das fibras posteriores e periféricas do corno posterior do menisco medial adjacentes à raiz do corno posterior meniscal. Tá? Isso aí a gente vai ter que acabar colocando desse jeito, porque não tem classificação que inclua esse tipo de lesão aqui. Então, beleza, nós vimos o menisco medial, daqui a pouco eu vou voltar um pouquinho mais para a gente conversar sobre a ramp lesion, e agora eu quero ver o menisco lateral. Então aqui a gente tem o menisco lateral, o corno anterior do menisco lateral, o corno posterior do menisco lateral, o corpo do menisco lateral. A princípio, o menisco, né, a substância do menisco aqui, eu não vejo alteração nenhuma na substância do menisco. Para mim, o menisco está bom, né? Lembrando que a gente tem que tomar muito cuidado, que paciente que faz ruptura de ligamento cruzado anterior, ele tem mais chance de fazer ruptura aguda de menisco lateral do que de menisco medial. Então, estatisticamente, após ruptura de cruzado anterior, é mais fácil fazer ruptura de menisco lateral do que menisco medial, beleza? Então, vamos ficar atento com isso. E um local que a gente tem que prestar muita atenção no paciente com ruptura de cruzado anterior é a raiz posterior do menisco lateral, tá? Enquanto a raiz posterior do menisco medial ela rompe muito em alterações degenerativas, a raiz posterior do menisco lateral ela rompe muito em alterações pós-traumáticas agudas, beleza? Então, ficar atento com isso daí, então, porque isso aí também pode acontecer. Agora vamos para uma parte gostosa aqui da aula, que a gente vai avaliar esse corno posterior do menisco lateral aqui, né? O Pedro aqui já levantou a bola. Será que tem zip lesion, né? Então, o pessoal, zip lesion ou Risberg rip lesion, né? O Hess, que ele gosta de chamar de Risberg rip lesion. É uma rotura que acontece na periferia do corno posterior do menisco lateral, que geralmente ela se dá na continuidade do ligamento de Risberg, que está aqui atrás. Aí ele vai se inserir no corno posterior do menisco lateral e, devido ao mecanismo de lesão
do pivot shift do cruzado anterior, pode rasgar ali, né? Pode abrir entre o ligamento de Risberg e o corno posterior do menisco lateral, e a gente pode ter uma rotura ali em forma de zipper, que é o zip lesion ou Risberg rip lesion, que também a gente conhece, né? Então, qual que é a manifestação, como é que a gente vai ver isso na ressonância magnética? Pessoal, na ressonância magnética, para a gente ter certeza, a gente tem que ver a continuidade do ligamento de Risberg com o corno posterior do menisco lateral, passando mais de 5 cortes do ligamento cruzado posterior. Então, aqui, ó, aqui a gente tem o ligamento cruzado posterior. Então, aqui está o Risberg e aqui está a raiz posterior do menisco lateral, né? Então, aqui a gente tem o primeiro corte. Vamos lá. Aqui tem cruzado posterior ainda. Primeiro corte, a gente vê menisco e Risberg aqui. Segundo corte, menisco e Risberg. Terceiro corte, menisco e Risberg. Ainda tem um aumentozinho de sinal aqui. Quarto corte, está difícil. Aqui está difícil de falar que tem lesão, tá? Quinto corte também eu não consigo falar que tem lesão. Então, Pedro, eu não consigo cravar uma rip lesion aqui não, tá? Se eu estivesse vendo em 4 cortes, eu já ficava mais seguro disso. Mas como eu estou vendo em 3 cortes, eu sei que tem serviços que começam até a suspeitar da lesão a falar quando já começa a ver em 3 cortes. Mas esse daqui realmente, ó, 1, 2, 3 cortes. No terceiro já dá dúvida. No quarto e quinto eu não tenho, fica muito ruim de ver mesmo, sabe? Então eu não consigo cravar um zip lesion aqui, tá bom? Então, mas aí o Alan aqui, ele matou a charada. O Ricardo também, ele matou a charada aqui. E é assim, quando a gente está vendo o corno posterior do menisco lateral, além do zip lesion que a gente tem que ver, uma outra lesão que anda junto também é a rotura dos fascículos poplito-meniscais. Então a gente vê aqui, ó, que não dá para ver nem o fascículo poplito-meniscal anterior-inferior, nem o fascículo poplito-meniscal póstero-superior. Os 2 fascículos eles estão irregulares, eles estão estão descontínuos e a gente não consegue ver eles direito, tá? Então a gente, nesse caso aqui, tem ruptura dos fascículos poplito-meniscais anterior-inferior e póstero-superior, beleza? Então o Pedro aqui, eu acho que não tem, tá usado 5, beleza? Quando posterior lateral, tarará. Beleza. Então, pessoal, parabéns aí por quem já falou, parabéns ao Pedrão também aí que fez levantou a bola aí para eu falar da Rip Legion. Eu também fiquei na dúvida no começo da Rip Legion, mas aí eu me preparei antes da aula e fiquei vendo esse caso e falei, não tem a Rip Legion mesmo, né? Mas a rotura dos fascículos poplito-meniscais tem sim. Então isso é uma outra coisa que a gente tem que ficar atento em pacientes com rotura de cruzado anterior. O que pode pegar no corno posterior no menisco lateral? Pode pegar rotura radial, né? Do menisco lateral, principalmente ali no corpo, na transição do corpo com o corno anterior, isso é uma coisa que pega. Uma outra coisa que pega, rotura da raiz posterior do menisco lateral. Uma outra coisa que pega é a zip lesion, e a outra coisa que pega, outra coisa que pode acontecer é a rotura dos ligamentos poplito-meniscais, beleza? Então, que massa, que bom que vocês conseguiram ver isso aqui. Eu queria mostrar muito isso para vocês aqui nessa aula. A Luísa perguntou, você precisa ver o ligamento em 3 cortes? Então, Luísa, é o seguinte, ó, só explicando aqui da zip lesion, né? É normal o ligamento de Risberg ele se estender aqui para o corno posterior do menisco lateral e se inserir aqui, isso é normal. Então, se a gente vê o ligamento de Risberg junto do corno posterior do menisco lateral em até 3 cortes, isso aí é fisiológico, isso aí é anatômico, tá? Se esse ligamento de Risberg ele estiver junto do corno posterior do menisco lateral e estiver separado, quer dizer, estiver separado do menisco lateral em mais de 3 cortes, se eu não vejo ele se juntando em mais de 3 cortes, é porque tem uma rotura aqui no meio, tem uma zip lesion que separou a porção periférica do corno posterior do menisco lateral junto do resto do menisco lateral adjacente, beleza? Então, assim, se eu ver esse ligamento, passou o cruzado posterior, se eu estiver vendo esse ligamento junto com o corno posterior do menisco medial em até 3 cortes, isso é normal, tá? Isso aqui é anatômico. Se eu estiver vendo esse ligamento separado do corno posterior do menisco lateral em mais de 3 cortes, isso é sinal de lesão. Isso é sinal de uma ruptura vertical periférica aqui, causada
junto da inserção desse ligamento de Reisberg no corno posterior do menisco medial. Beleza? Do menisco lateral, desculpa. Ok? Ok, ótimo. Então tá bom. Então a gente falou do menisco lateral, né? Muito massa a gente conversar do menisco lateral. Eu acho que foi bem bacana isso aí, essa discussão. E eu fico feliz que vocês também estão ninja na discussão. Vocês caíram matando em cima do diagnóstico, né? E agora vamos aqui para falar um pouco mais sobre a ramp lesion, né? Então, essa ramp lesion aqui, essa lesão que a gente está vendo aqui, né? Pegando a periferia do corno posterior do menisco medial nesse caso. E agora eu vou entrar aqui com um PowerPoint aqui que eu quero explicar para vocês um pouquinho mais dessa ramp lesion para a gente acabar de falar sobre esse caso aqui, tá bom? Então vamos lá, deixa eu achar aqui para dividir com vocês. Beleza? Tá todo mundo vendo agora o meu PowerPoint? Só dá um oi aí. Sim, beleza. Então tá bom. Então, pessoal, nessa partezinha da aula, eu só quero falar um pouquinho mais para vocês da ramp lesion, para vocês entenderem ou fixarem melhor ou relembrarem um pouco mais desse tipo de lesão, né? Então, o que é a ramp lesion? A ramp lesion, ela é uma velha conhecida nossa, a princípio, né, como uma rotura ou uma desinserção menisco-capsular no corno, junto do corno posterior do menisco medial com a cápsula articular, tá? Essa foi a primeira descrição da ramp lesion. É assim que a ramp lesion ela foi conhecida na primeira descrição dela. Então, essa aqui era a descrição, uma rotura longitudinal, menisco capsular, medindo até 25 milímetros, no corno posterior do menisco medial, tá? Essa era a descrição original. Então, a rotura acontecia nessa região, né? Uma rotura menisco capsular no corno posterior do menisco medial, ok? Então, isso daqui foi descrito em 1988, nesse livro aqui do Strobel, sobre cirurgia artroscópica. E só que agora, pessoal, a ramp lesion, ela não é mais só o conceito da ramp lesion, ele foi aumentando com o passar do tempo. Então, ele não é só essa desinserção meniscocapsular que foi descrito primariamente. Hoje, a ramp lesion, ela significa as lesões que acontecem na periferia do corno posterior do menisco medial, relacionado principalmente em pacientes com ruptura do ligamento cruzado anterior, tá? Então, o termo ramp lesion está sendo guardado, ele está sendo reservado, ele é usado em pacientes com ruptura do ligamento cruzado anterior que tem uma rotura, uma lesão meniscocapsular ou na periferia do corno posterior do menisco medial. Então, por exemplo, a rotura vertical longitudinal periférica, ali na zona vermelha do corno posterior do menisco medial, uma rotura do ligamento menisco-tibial posterior, né, que é o ligamento coronário inferior ali entre o corno posterior do menisco medial e a tíbia, né, também entra na definição de ramp lesion, e eu vou conversar um pouquinho com vocês mais sobre isso aqui na sequência. Então, por que a ramp lesion é importante? Né? Por que todo mundo quer saber da ramp lesion? Por que ela é um hot topic hoje? Né? Então, primeiro, porque ela está associada com ruptura do cruzado anterior. Né? Segundo, ela aumenta a instabilidade articular e piora os resultados cirúrgicos da reconstrução do cruzado anterior. Tipo, opa, que é isso, né? É uma lesão que os artigos estão mostrando que ela piora o resultado da correção do cruzado anterior, né? Então, se tem uma coisa que o ortopedista não quer, isso, né? Piora, ninguém quer. É piora de resultado cirúrgico. E a gente está vendo uma lesão, a gente está começando a diagnosticar cada vez mais uma lesão que, se a gente descobrir essa lesão, a gente vai poder falar para o ortopedista, olha, tem uma lesão aqui que piora o teu resultado cirúrgico. Olha que beleza. Então, por isso que ela está sendo muito importante, o pessoal está falando bastante dela. E ela pode ser tratada cirurgicamente numa boa parte das vezes. Então, é a tempestade perfeita, né? Você tem uma lesão que é associada com uma outra lesão que acontece bastante, que tem uma morbidade muito grande, que é o ruptura do cruzado anterior, que, se você não for corrigida, pode aumentar o nível de fracasso da cirurgia do cruzado anterior. E guess what? Dá para corrigir. Tipo, é perfeito. Isso é a tempestade perfeita, é a combinação perfeita. Então, por isso que hoje a ramp lesion ela tá tão em moda, ela tá tão sendo falada, né? Daqui a pouco vai ter alguém com o nome de ramp aí, só de tão falado que é essa lesão, né? Então, falando um pouquinho mais da ramp lesion, né? Essa lesão do tipo rampa
tem esse nome lesão tipo rampa porque parece que lembra, sabe, rampa de skate? Pelo que eu entendi foi isso, rampa de skate. O canto póstero-medial, ele lembra uma rampa de skate aqui sim na artroscopia, e parece que é por isso que tem esse nome Ramp Lesion. Até onde eu estou sabendo, é por isso que tem esse nome Ramp Lesion. Ocorre, então, em cerca de 9 a 24% dos pacientes com ruptura do cruzado anterior, né? E essa incidência vai aumentando quando a ruptura do cruzado anterior ela é crônica, tá? Então, olha só, pode acontecer tipo, de 1 a cada 10 ou de 1 a cada 4 pacientes com ruptura de cruzado anterior, né? Fica em uma zona cega da artroscopia, utilizando os portais anteriores standard. Então, é por isso que é muito importante. Esse é o primeiro parênteses que eu quero fazer aqui para vocês. Por isso que é muito importante a gente falar da Ramp Lesion, mesmo quando a gente está na dúvida. Porque o ortopedista, com os portais normais, ele não vai conseguir ver direito. Então, se a gente colocar a nossa dúvida no laudo, a gente pelo menos está avisando para ele, ó, eu fiquei ali na dúvida, pode ser que tenha. Então, ele vai poder procurar lá, ele vai entrar para procurar a Ramp Lesion com um pouco mais, com mais atenção ainda, com mais presença ainda, porque a gente colocou no laudo, olha, não consigo descartar uma Ramp Lesion, mesmo quando você não tiver certeza. Por isso, quando às vezes o pessoal me fala, eu coloco ou não coloco, eu estou na dúvida, olha, se está na dúvida, coloca que você acha que pode ter. Porque isso aí, o ortopedista ele já vai ter que entrar para tratar o cruzado anterior. Então, você falando isso, você já vai estar deixando o ortopedista mais presente que pode ter uma alteração, uma Ramp Lesion, mesmo que você não tenha certeza. Beleza? Então, essa é uma coisa já que eu queria deixar claro para vocês. A ressonância ela não é muito boa para identificação da lesão, tem baixa sensibilidade. Pessoal, mas esses estudos são estudos mais antigos, tá? Cada vez mais que a gente vai ficando sabendo mais da Ramp Lesion, como é que acontece a Ramp Lesion, como é que a gente vê a Ramp Lesion na ressonância, essa sensibilidade vai aumentando. Hoje, os trabalhos mais recentes estão falando que a gente está com 70% a 80% de sensibilidade na ressonância para achar Ramp Lesion e com uma especificidade aí de uns 90% a 95%. A artroscopia, então, com portais adequados, para ter certeza que o corno posterior do menisco medial está ok, né? Tem que fazer uma artroscopia com portais adequados ou com manobras adequadas, né? O que eu estava lendo na literatura é que a gente até acha que os portais anteriores eles vão acabar dando conta do recado mais para frente, numa boa parte das lesões, e o que vai acontecer vai ser que as companhias elas vão vir com produtos que vão ser melhores para avaliar o corno posterior do menisco medial, vão ter novas manobras para avaliar o corno posterior do menisco medial, então vai havendo uma readequação aí, né? Uma parte dessas Ramp Lesions vai dar para ver com os portais standards, vai melhorando a técnica, mas também em outros casos vai precisar de outros portais adequados. Se não me engano, o portal que o cirurgião ortopédico usa é o póstero medial para avaliar melhor o corno posterior do menisco medial e para avaliar melhor aqui a região da Ramp Lesion. Bom, pessoal, então isso aqui, ó, o corno posterior do menisco medial, ele é um cálcio para a tíbia não ir para frente. Então aqui, ó, é igual, ó, aqui está a tíbia, aqui está o ligamento, o corno posterior do menisco medial. Se o corno posterior do menisco medial não tivesse aqui, a tíbia ela poderia ir livremente para frente, ela ia escorregar para frente em relação ao fêmur, por exemplo, nos casos com ruptura do cruzado anterior. Como você tem o corno posterior do menisco medial aqui, ele funciona como um cálcio e segura a tíbia no lugar e não deixa a tíbia fazer então essa gaveta anterior, né? Então o corno posterior do menisco medial é um estabilizador secundário mais importante da anteriorização da tíbia. Não é à toa que o corno posterior do menisco medial é maior que o corno anterior. Por que o corno posterior do menisco medial é maior que o anterior? Um dos motivos é esse. O corno posterior do menisco medial, ele é uma região que funciona como estabilizador secundário da gaveta anterior da tíbia. Então, se rompeu o cruzado anterior, o corno posterior do menisco medial é que vai ajudar a segurar a tíbia no lugar. Tanto que pacientes que têm Ramp Lesion, eles têm pivô shift maior do que o normal, eles têm gaveta anterior maior do que o normal. Por quê? Porque não tem mais esse cálcio aqui que está ancorando a tíbia e o menisco aqui o menisco não está ancorado aqui na tíbia, então não tem esse cálcio aqui segurando a tíbia, então a tíbia ela fica livre, leve e solta para ir para frente, para dar uma rodadinha para um lado, para dar uma rodadinha para o outro, e aí a gente tem um joelho com uma maior instabilidade articular, ok? Então aqui, ó, então vamos lá, ó, a carga no corno posterior do menisco medial aumenta em 200% em pacientes com ruptura do ligamento cruzado anterior. Então, imagina a cena, você está lá na academia, eu estou lá na academia levantando meus 10 quilos de bíceps.
né? 10 de bíceps, máximo que eu consigo. Aí vem uma hora para outra, aí veio o professor da academia e fala assim, olha, a gente resolveu aí mudar, nós vamos aumentar em 200% o peso que você vai pegar agora aqui. É isso que acontece com o corno posterior do menisco medial. Então, o corno posterior do menisco medial está aqui, ele está suportando uma carga, né, relacionada aqui ao estresse de gaveta anterior, de estabilidade. Quando o ligamento cruzado anterior rompe, aumenta em 200% essa carga aqui. Então, é brutal o aumento de carga que vai ter no corno posterior do menisco medial quando tem ruptura do ligamento cruzado anterior. E isso explica por que as roturas, as ramp lesions, as roturas do corno posterior do menisco medial, as roturas periféricas aqui, elas aumentam na medida que a rotura do cruzado anterior fica crônica. Quanto mais crônica tiver essa rotura do cruzado anterior, mais esse corno posterior do menisco medial ele está sofrendo com essa carga aumentada, ok? Então, por isso que a ramp lesion ela aumenta conforme passar do tempo da rotura do cruzado anterior. Quando a gente tem rotura do cruzado anterior, a incidência de ramp lesion está ali mais ou menos entre 10% a 24%. Nos pacientes com rotura crônica do cruzado anterior, depois mais ou menos uns 24 meses, depois chega num platô, a rotura do corno posterior do menisco medial do estilo ramp lesion vai para quase 40%. Beleza? Então, essa é a explicação. Então, é por isso, então, que o corno posterior do menisco medial faz muita rotura, por isso que tem muita rotura do corno posterior do menisco medial depois de rotura crônica, né, do ligamento cruzado do cruzado anterior. Beleza? Então, essa explicação é importante para eu dar para vocês entenderem por que a ramp lesion aumenta com o tempo. Né? Aumenta com o tempo por causa disso. Ó, aumentou 200% o trabalho. Agora, continua aí. Aí o menisco vai lesar mais. Pessoal, então agora quero falar para vocês um pouquinho aqui, ó, em relação à ramp lesion, sobre esse trabalho aqui é um trabalho muito bacana, falando aqui da anatomia da junção menisco capsular e do corno posterior do menisco medial aqui. Então, com ênfase aí na ramp lesion, e eu quero mostrar algumas considerações anatômicas aqui para vocês. O ligamento menisco capsular, que vem então lá, esse ligamento menisco capsular, pessoal, é o ligamento que vem do canto posterior-medial do joelho. Esse ligamento é aquele ligamento que eu não falei para vocês que tem um ligamento posterior oblíquo, tem uma parte dele que se continua com o corno posterior do menisco medial. É esse cara. É o ligamento menisco capsular que vai descer aqui, ó. Então, a parte do ligamento posterior oblíquo que vai se continuar o que vai se inserir no corno posterior do menisco medial está aqui, tá bom? Então, ó, o ligamento menisco capsular não se insere diretamente na margem superior do menisco, tá? Existe um sulco, um recesso aqui, ó, superior, que pode esconder lesões. Tem gente que chama até de hidden lesions ou uma hidden area, que é difícil ver na artroscopia ver lesões nessa região, porque aqui tem um sulco normal nessa topografia. O ligamento menisco capsular ele se insere cerca de 36,4% inferiormente à altura total meniscal, tá? Então esse é o ponto. 36,4% abaixo da altura meniscal é aonde ele se insere no menisco. E isso é uma armadilha diagnóstica na ressonância, porque a gente vê alguns casos que tem líquido aqui nessa região e a gente pode ficar na dúvida se é uma ramp lesion, mas se esse líquido aqui tiver um aspecto arredondado, bonitinho, não tiver um aspecto irregular, um aspecto mais irregular mesmo, né? Isso deve ser só um sulco com recesso superior normal. O ortopedista, então, ele deve procurar ativamente lesão nessa região aqui, se ele quiser achar. Aqui embaixo também, na área do ligamento menisco tibial posterior, também é uma área que o ortopedista ele tem que procurar ativamente se tiver uma lesão parcial aqui, porque é muito difícil de achar. E falando, então, do ligamento menisco tibial posterior, né? Aqui está o ligamento menisco tibial posterior. Ele se insere a cerca de 6 milímetros da superfície articular e, na histologia, o ligamento menisco capsular, que é o que vem de cima, que é o que vem lá do canto posterior medial do joelho, que é o que vem do ligamento posterior oblíquo, ele se continua junto com as fibras do ligamento menisco tibial posterior aqui para baixo. Eles acabam virando uma coisa só na histologia, beleza? Então esses são alguns aspectos para vocês entenderem a anatomia, que isso aqui é muito importante para a gente entender os padrões de lesões que a gente vai ver mais para frente. Então aqui, por exemplo, pessoal, eu só quero mostrar para vocês um recesso articular normal, ó, um recesso articular superior normal entre
a porção superior do corno posterior do menisco medial e a cápsula articular. Esse paciente tem um pouco de derrame articular, o líquido aqui está distendendo essa região, esse recesso superior aqui. Olha como o aspecto aqui é arredondado, bonitinho. Isso aqui não é ramp lesion. Isso aqui não é rotura menisco capsular, né, localizada nessa região, beleza? Então, fiquem sempre atentos com esse pitfall. De vez em quando é difícil de fazer esse diagnóstico, mas se vocês estiverem presentes, vai ser mais fácil de vocês verem quando realmente é um pitfall ou não. O segredo aqui é se tiver com um aspecto mais arredondado, assim, bonitinho, e na porção mais superior, esse aqui está até indo mais para baixo, mas na porção superior, isso aqui deve ser só recesso articular. Se tiver um aspecto mais serrilhado e irregular, isso aí deve ser rotura menisco-capsular. Beleza? Então vamos lá. Dando sequência aqui, ó. O mecanismo da lesão aguda, né? Quando você tem lá o pivot shift, você tem uma anteriorização da tíbia e uma rotação externa, isso aqui vai pinçar o corno posterior do menisco medial aqui nessa região, né? A tíbia vai para frente, o fêmur ele fica para trás e aí você vai ter uma rotura, um descolamento aqui, né? Entre a cápsula articular e o corno posterior do menisco medial ou na região periférica, né, do corno posterior do menisco medial. É assim que a gente vai ter o mecanismo de lesão aguda da ramp lesion. Agora eu quero falar para vocês do mecanismo da lesão crônica da ramp lesion. O que vai acontecer no paciente com mecanismo de lesão com a rotura crônica aí do ramp lesion? Então você tem um paciente que tem uma rotura crônica do cruzado anterior. Esse paciente com rotura crônica do cruzado anterior, ele tem uma anteriorização da tíbia devido a essa rotura. Então a tíbia ela vai para frente, tá? Porque o cruzado anterior não está funcionando, ele está insuficiente, então a tíbia vai para frente. A tíbia indo para frente, o que acontece? O corno posterior do menisco medial ele também vai mais para frente, né? E acontece um pinçamento. Ou é mais fácil acontecer um pinçamento do corno posterior do menisco medial entre o fêmur e a tíbia, tá? Então o corno posterior do menisco medial ele fica preso aqui por causa desse pinçamento, porque a tíbia está indo mais para frente, e o semimembranoso, que também se insere no corno posterior do menisco medial, ele traciona, ele puxa a cápsula articular e a região periférica do menisco medial, do corno posterior do menisco medial para trás. E aí a gente pode ter uma rotura nessa região. Ah, Rodrigo! Agora entendi. Então, é simples, pessoal. É simples. Esse é o mecanismo de rotura crônica, tá, da ramp lesion, e é por isso que a ramp lesion ela aumenta com o tempo, né? Então, além de ter toda a carga em cima do corno posterior do menisco medial, ele acaba ficando mais pinçado entre as estruturas ósseas, e o semimembranoso, fazendo a contração dele, ele acaba puxando a cápsula articular e essa área onde ele se insere no corno posterior aqui para trás e acaba desenvolvendo uma rotura nessa região. Então, esse é o mecanismo de lesão crônica do ramp lesion. Então, aqui, pessoal, esse artigo aqui, agora eu vou falar da classificação do ramp lesion, tá? Então agora a gente vai entrar no assunto que é um pouco que todo mundo quer saber, né? Eu classifico ou não classifico o ramp lesion? Como é que eu faço? E se eu não conseguir classificar? Então eu vou falar a classificação, vou falar o que eu acho disso tudo aí, e até tem um artigo muito recente, novo, falando umas coisas bacanas sobre isso. Então, pessoal, é o seguinte, foi o tal Nats aqui que fez esse artigo de classificação em 2016, um artigo de classificação artroscópica, tá? Então, a ramp lesion ela acontece nessa região aqui, ó, na junção menisco capsular, que fica aqui, mais ou menos esses 3 milímetros periféricos ao corno posterior do menisco medial, e nesses 3 milímetros periféricos do corno posterior do menisco medial, tá? Essa aqui é a área da ramp lesion. Então, a ramp lesion ela pode acontecer na cápsula, né, na junção menisco capsular, ou ela pode acontecer na região periférica do corno posterior do menisco medial. Digamos assim, se for pegar no livro, no artigo, a gente vai ver que são nos 3 milímetros mais periféricos, onde a gente vai ver essa ramp lesion, e é aí que a gente tem que dar a lesão, ou pensar na lesão ramp lesion, principalmente quando ela está localizada nessa região, tá? Então, vamos falar sobre isso daí. Então, pessoal, a lesão do tipo 1 de Tauneau aqui é quando você tem uma desinserção menisco capsular. Quando você tem uma rotura aqui no ligamento menisco capsular aqui, e aí você tem uma desinserção entre a cápsula e o menisco, tá? Essa é a lesão grau 1. Na lesão tipo 2, né, ou grau 2, tipo 2, você tem uma rotura meniscal parcial superior, ok? A porção inferior do menisco ainda está boa. Isso quer dizer que a porção aonde o ligamento menisco tibial posterior ele se insere no menisco ainda está boa.
Então, o menisco ele ainda está fixado, ele ainda está pregado na tíbia. Tá? Então, ele não vai fazer... O menisco ele acaba não tendo uma instabilidade muito grande, a tíbia também acaba não fazendo gaveta anterior aumentada, porque é o ligamento menisco tibial posterior que vai realmente fixar, né? É ele que vai fixar o menisco na tíbia. Então, nesses dois tipos de lesão aqui, o Tauneau, lá no artigo dele, eles falaram que eram lesões estáveis. São lesões que o menisco ele não está tão solto assim, quando você põe o probe lá, não mexe tanto, e que são lesões mais estáveis na artroscopia. E aí a gente tem as lesões agora instáveis, que eu vou falar para vocês. E reparem que todas essas lesões instáveis, elas têm uma coisa em comum. Elas comprometem a região inferior do menisco, do corno posterior, né? Da porção periférica do corno posterior do menisco medial, junto ou na área do ligamento menisco tibial posterior. Então, essa lesão aqui, a tipo 3, é quando você tem uma rotura vertical periférica parcial, mas que ela se estende para a superfície articular inferior, tá? Essa lesão aqui é uma lesão muito difícil de ver na artroscopia. Essa é uma lesão que é sempre importante quando você estiver na dúvida, colocar no laudo esse tipo de lesão, descrever essa alteração aqui para o ortopedista ele conseguir acessar essa lesão, porque isso é descrito na literatura também como uma hidden lesion, uma lesão muito difícil de ver. A tipo 4 é quando você tem uma rotura vertical periférica e completa, né? Do corno posterior do menisco medial, né? Então comprometeu também aqui a área da ancoragem do ligamento menisco tibial posterior, eu botei inferior aqui, né? Mas é posterior, do ligamento menisco tibial posterior. E aqui a tipo 5 é quando você tem duas rupturas verticais associadas, né? Quando você tem duas rupturas verticais longitudinais, uma rotura meniscal dupla também, né? Então essa aqui é a rotura mais instável delas, né? Porque ela tem um grau de aqui, tem várias roturas associadas, tem duas no mínimo, então essa é uma lesão mais instável ainda. Mas assim, em termos gerais, as lesões tipo 1 e 2, elas são mais estáveis. As lesões tipo, eu digo mais estáveis que vocês já vão entender o meu ponto daqui a pouco, tá? E enquanto que as lesões do tipo 3, 4 e 5, elas são lesões instáveis porque elas mexem com quem não deviam. Elas mexem com a área de inserção do ligamento menisco tibial posterior no menisco aqui, ó, tá? Então, é essa ancoragem aqui, ó, que se for perdida, é que a tíbia ela fica solta e o menisco fica solto, porque eles não vão segurar aqui um no outro, né? Então, esse que é o problema que acontece e por isso que deixa esses pacientes aqui com lesões instáveis, né? Por isso que elas acabam ficando mais instáveis. É claro que quando você pega um paciente, quando você tem uma lesão tipo 4, uma lesão tipo 5, a inserção do ligamento menisco tibial posterior no menisco está boa, mas como o menisco aqui está completamente roto aqui, não adianta nada, né? Porque ele se insere num flip-flop, num free float aqui, né? Ele se insere num fragmento meniscal que não serve para nada porque ele não está em continuação com o resto do menisco, beleza? Então vamos lá. Esse artigo aqui foi um artigo que saiu agora em 2020, ele saiu agora na Skeletal Radiology, um artigo muito bacana, que eles estão dando um update aí na Ramp Lesion, e aí eles falam, inclusive, da classificação da Ramp Lesion, e eu quero mostrar aqui algumas coisas que realmente eles falam que faz sentido, e eu acho que todo mundo, quando vê no laudo, faz essa pergunta e não sabia responder, então eles abriram os olhos para a gente para isso aqui, tá? Então deixa eu botar aqui a canetinha aqui. Na lesão do tipo 1, pessoal, o que eles viram? O paciente ele tem uma rotura da cápsula articular, da região menisco capsular aqui, e essa rotura ela faz assim, ó. Essa é uma rotura que faz assim, ó. Ela pega a cápsula articular, e ela pega a cápsula articular e ela pega a gordura aqui, mas ela não pega o ligamento menisco tibial posterior. Entenderam? Então, essa é a classificação tipo 1 que eles deram. Porque isso era uma coisa que eu ficava sempre assim, pessoal, se a lesão tipo 1 é estável, por que quando eu tenho uma rotura menisco capsular, por exemplo, que eu pego aqui, ó, eu ia descolar o ligamento menisco
tibial posterior do menisco mesmo. Então, essa é uma ruptura instável, certo? Então, o que eles fizeram? Essa foi uma das dúvidas que eles tiraram, que eles graduaram diferente. Então, a lesão do tipo 1, em vez de ser essa lesão clássica, assim, que a gente vê desse jeito aqui, ó, tá? A lesão do tipo 1 é quando você tem a rotura que ela vai pegar a cápsula articular aqui, o ligamento menisco capsular aqui, né? Mas ela passa por trás, do ligamento menisco tibial posterior. Então, o ligamento menisco tibial posterior está intacto, tá? Isso é importante. Então, isso é tipo 1. Na lesão do tipo 2, que manteve lá, a lesão do tipo 2 é a lesão que vai pegar aqui uma rotura vertical periférica, que vai pegar a porção superior do corno posterior do menisco medial. Beleza? Essa é a lesão tipo 2. Aí, pessoal, na lesão do tipo 3, a lesão do tipo 3, eu acho que isso é uma coisa que todo mundo ficava na dúvida. Por exemplo, na lesão do tipo 3, às vezes a gente vê a lesão do tipo 3 assim, né? Desse jeito. Quando você vê uma rotura vertical aqui, indo para a região inferior do corno posterior do menisco medial, se estendendo aqui para a região central e posterior do menisco. Isso daqui eles classificaram como uma lesão 3A, ok? Mas tem lesão, tem rotura que a gente vê que ela não está no menisco propriamente dito. A lesão, ela está numa descontinuidade. Deixa eu arrumar aqui. A lesão, ela está numa descontinuidade do ligamento. Deixa eu tirar essa porcaria aqui. Isso. A lesão, ela está numa descontinuidade só do ligamento menisco tibial posterior. Eles chamaram de lesão 3B. Isso também faz todo sentido. Tem vários casos que a gente vê que o paciente ele não tem lesão no corno posterior do menisco medial, mas a gente não consegue ver o ligamento menisco tibial posterior. Ele tem uma rotura aqui do ligamento menisco tibial posterior, tá? E essa é uma rotura super difícil de ver na ressonância, super difícil de ver na ressonância. É uma rotura que na artroscopia também o ortopedista ele tem que chegar lá para ver essa lesão, mas quando ele chega lá, ele vê que tem um step entre o platô tibial e o menisco, e aí ele consegue ver que tem uma rotura aqui do ligamento menisco tibial, posterior, beleza? Então eles chamaram isso de 3B. A 3A seria a que a gente está acostumado com a 3, e a 3B quando a rotura é só do ligamento menisco tibial posterior. Aí, pessoal, o que acontece? A lesão do tipo 4, como a gente conhece, é aquela rotura que vai comprometer aqui de cima a baixo, né? Essa é a lesão do tipo 4, beleza? Que vai passar na periferia do corno posterior do menisco medial. Essa é a lesão do tipo 4. Então, agora eles dividiram. A 4A é quando passa na periferia do corno posterior do menisco medial, e a 4B é aquela que eu falei para vocês, que você vai ter uma desinserção menisco capsular, mas é uma desinserção menisco capsular que vai comprometer também a área de inserção do ligamento menisco tibial posterior. Então, essa lesão é uma lesão instável também, tá? Então, isso é uma coisa legal que esse artigo está mostrando. Eu aconselho todos a lerem esse artigo. A lesão grau 5 é a lesão que a gente conhece, com as duas roturas, com uma rotura dupla do menisco e tá. A grau 5 eles não mudaram muita coisa, não. Mas as principais coisas que eu achei legal nesses insights que eles tiveram desse artigo agora de 2020, de maio de 2020, eu tô até ligando lá para a escala para eu saber como é que vai estar o mundo em maio de 2020, porque o paper deles já está lá em maio de 2020, né? Não tá antes da nossa data. Mas, então, o que eu achei legal nesse paper foi isso, né? Eles dividiram essa desinserção menisco capsular, uma que só pega esse ligamento menisco capsular superior aqui e que deixa intacto o ligamento posterior, menisco tibial posterior. E aí eles dividiram também o grau 3 aqui em um grau 3A, quando pega menisco junto, e o grau 3B, quando pega a rotura, ela é focada, ela é somente do ligamento menisco tibial posterior, tá? E no grau 4, então, eles dividiram. No grau 4, que a gente já conhece, que é o grau 4A, que é na periferia do corno posterior do menisco lateral, e o grau 4B,
que seria como se fosse a desinserção menisco-capsular, pegando também aqui a área de origem, né, do ligamento menisco-tibial posterior. Então, reparem que isso é uma coisa nova, isso é uma coisa que acabou de sair na literatura. Eu falei para vocês primeiro ali em cima a classificação, digamos assim, que é a classificação que é mais aceita ou que está aí no mercado há mais tempo, mas realmente esse artigo de 2020 ele joga a luz em várias alterações por imagem que a gente tinha, né? E nesse artigo também tem ortopedista junto, tá? Então não é um artigo só de radiologista que a gente resolveu pensar só dentro da nossa casinha. Inclusive nesse artigo aqui tem eu acho que o Flávio Silva de São Paulo, ele está nesse artigo. Parabéns, Flávio, muito massa o artigo. E esse artigo ele joga luz em várias dessas imagens que a gente ficava na dúvida de como classificar, o que classificar. Não estou dizendo que é para a gente sair classificando agora grau 3A, 3B e tá, mas só para vocês entenderem que tem mais que tem mais isso no mercado. O que a gente tem que ver realmente é o que o ortopedista quer, o que o ortopedista precisa, porque, como eu falo sempre, é o cachorro que abana o rabo, não é o rabo que abana o cachorro. Então a gente tem que ver o que vai ser útil, o que é útil para eles ou não. Mas eu gostei muito dessa melhora ou desse plus de classificação que esse artigo de 2020 deu, tá bom? Então vamos lá, vamos dando sequência aqui a essa nossa reunião aqui para a gente terminar, né? Então, isso aqui eu já mais ou menos já falei para vocês, né? Porque as lesões instáveis são aquelas que comprometem a superfície inferior do menisco, porque é essa parte aqui, né, que vai fixar o corno posterior do menisco na tíbia, né? Essa aqui é a área do ligamento menisco-tibial posterior, é aqui que fixa. Então, por isso que as lesões que comprometem essa região, elas vão ser lesões instáveis, elas vão ser lesões aí com o maior grau de instabilidade e de comprometimento biomecânico da articulação. Então, essa fixação aqui na tíbia, né, isso aqui evita uma hipermobilidade meniscal ou uma translação anterior aumentada da tíbia. Se por acaso estiver rota essa região, se essa região estiver insuficiente, a tíbia vai estar livre para ir para frente, porque o menisco não está mais aqui para fazer o cálcio, e o menisco também ele vai estar livre aqui para ir para o lado que ele quiser, porque ele não está seguro na tíbia. Beleza? Então, a situação clínica geralmente desses pacientes são pacientes com ruptura do cruzado anterior. Na fase aguda, a ruptura meniscal ela é mais evidente na região lateral do que na região medial, mas na fase crônica, a ruptura meniscal medial ela ultrapassa a lateral e grande parte disso é devido aos pacientes com lesão do tipo RAMP. Eu já expliquei para vocês por que vai aumentando o índice de lesão ou o número de lesões à medida que a gente tem um paciente com ruptura crônica do ligamento cruzado anterior. Beleza? Então, a idade geralmente desses pacientes são pacientes de 30 anos, masculino, com lesão crônica do LCA até 24 meses, depois atinge um platô. Essa é a clínica, geralmente, do paciente com RAMP lesion. Pessoal, a ressonância magnética, como que ela vai ajudar aí, né? Então, às vezes pode ser difícil separar a ruptura vertical longitudinal periférica e desinserção meniscocapsular, entre as outras coisas que são difíceis de separar, que eu já acabei conversando aí com vocês um pouco. O melhor sinal é o líquido entre a cápsula articular e o corno posterior, o alto sinal no terço periférico do corno posterior, né? Então, o sinal de líquido entre a cápsula e o corno posterior é a disjunção meniscocapsular. O alto sinal no terço periférico do corno posterior é a rotura vertical periférica. E o edema da medular óssea do subcondral do platô tibial adjacente ali ao corno posterior do menisco medial, ele também está mais associado ao RAMP lesion. Tem artigos falando que quando você tem edema da medular óssea ali naquela região em pacientes com ruptura do cruzado anterior, tem o dobro de chance de ter RAMP lesion em pacientes que têm edema ali naquela região. Então fica a dica, vários pacientes não vai ter nada, mas quando vocês estiverem vendo um edema naquela região, olhem ainda com mais carinho o corno posterior do menisco medial, tá? E aí, pessoal, as últimas dicas aí e como eu laudo, antes de eu entrar nas perguntas aí com vocês, tá? Então, como que eu vejo um paciente desse, né? Eu vejo o paciente lá, ele tem ruptura do cruzado anterior. Então, eu já faço um double check no corno posterior do menisco medial em busca, o meu estagiário aqui, esqueceu, colocou errado aqui, é em busca e não em busta, né? Eu depois vou corrigir com ele lá. Então, eu faço um double check no corno posterior do menisco medial para ver se tem RAMP lesion. Achou lesão? Tem uma lesão periférica no corno posterior do menisco medial? Isso aqui caracteriza mesmo se é uma RAMP lesion. Vê se está na região periférica do corno posterior do menisco medial. Às vezes a gente fica com tanta vontade de dar uma RAMP lesion, né? Vocês vão sair daqui
Quem nunca viu o termo, ouviu pouco, vai sair, Ramp Lesion e tal. Vocês vão sonhar com Ramp Lesion hoje, mas cuidado, tá bom? Não é só porque tem uma lesão no corno posterior do menisco medial, é Ramp Lesion. Ela tem que estar na região periférica do corno posterior do menisco medial, ou na junção menisco capsular, ou ali no ligamento menisco tibial posterior, beleza? Ali que a gente vai falar que é Ramp Lesion. Então, assim, ó, cuidado com as roturas horizontais degenerativas clássicas, que são um pouco mais oblíquas, né, no corno posterior do menisco medial, porque eu já vi muito colega dando Ramp Lesion para paciente com 45, 50, 55 anos de idade, com rotura horizontal degenerativa clássica, um pouco mais obliquada só, e acabou chamando de Ramp Lesion. Então, muito cuidado para não dar Ramp Lesion em rotura horizontal degenerativa na idade certa do paciente, e quando a linha de rotura ou o plano de rotura ele for mais horizontal do que vertical, tá? De novo, a gente fica com muita vontade de dar Ramp Lesion e às vezes a gente vê rotura horizontal degenerativa clássica e acaba dando o nome de Ramp Lesion. Cuidado também com roturas complexas ou multiplanares do corno posterior. Pessoal, quando eu vejo uma rotura multiplanar, uma rotura complexa no corno posterior, geralmente eu não vou graduar de uma ramp grau 5. Eu vou ser descritivo. Rotura multiplanar complexa do corno posterior do menisco medial. Às vezes tem uma rotura radial parcial junto, tem uma rotura horizontal junto, tem uma rotura vertical junto também. Se você quiser colocar também do outro jeito, ó, rotura vertical, rotura multiplanar, rotura complexa do corno posterior do menisco medial, com componente de Ramp Lesion sendo observado, rotura vertical periférica, tará. Se quiser colocar isso, coloca. Mas, assim, faça a descrição legal. E a descrição legal, a descrição que eu acho mais correta, é falar, ó, é uma rotura complexa multiplanar, né, no corno posterior. Quando que eu vou chamar uma rotura multiplanar, uma rotura complexa no corno posterior de grau 5 da Ramp Lesion? Quando eu vejo que a rotura ela é basicamente mais vertical e ela está pegando no mínimo, no máximo, né, a metade mais posterior do corno posterior do menisco. Se estiver se estendendo muito para frente, se tiver componente radial junto mais para frente, se tiver outros componentes, flap meniscal, eu vou chamar de rotura multiplanar, rotura complexa. O ortopedista ele vai entrar, ele já vai corrigir o cruzado anterior, provavelmente, ele já vai ver aquela rotura do corno posterior do menisco medial, para ele vai tá gritando na frente dele. Então, eu acho que o grau 5 eu deixo reservado mais quando as roturas elas são complexas, mas mais na periferia. Quando eu vejo uma rotura complexa meio mais geral do corno posterior do menisco, eu não chamo de Ramp Lesion grau 5 de jeito nenhum. Então, assim, ó, o mais importante, faça a descrição adequada e não tente fazer tudo virar Ramp Lesion, né? Lembra lá do ciclo hype, ó? É isso aqui, né? A gente começa a descobrir alguma coisa, a gente tem esse ciclo positivo que acho que serve para tudo, né? Eu acho que a gente está nessa parte aqui da Ramp Lesion, né? Talvez até um pouquinho mais para baixo. A Ramp Lesion é a solução de todos os problemas, todas as lesões do corno posterior do menisco medial são Ramp Lesion. Eu acho que daqui a pouco, mais para frente, a gente vai entrar um pouco nessa parte mais negativa da curva e depois a gente vai chegar aí num equilíbrio aí para a gente conversar mais ou falar mais retrospectivamente sobre a Ramp Lesion, igual hoje a gente faz muito com lesão de lábio acetabular, impacto femoroacetabular. Isso é uma coisa também que entrou nesse ciclo hype aí. Eu acho que ele já está entrando mais nessa parte aqui do ciclo hype, mas eu acho que o Ramp Lesion, a gente está nessa área, então a gente fica sempre querendo dar Ramp Lesion, lesão no Ramp Lesion, né? Ramp Lesion hoje é que vem de jornal, né? Então, isso é uma coisa para a gente tomar cuidado. Então, é isso aqui, né? Faça a descrição adequada e não tente fazer tudo virar Ramp Lesion na sua descrição de laudo. Só quando realmente você estiver vendo lesões que estão se enquadrando aí na classificação. Tudo bem, ok, eu acho que é Ramp. Então, tente classificar lá de 1 a 5, né? Mais ou menos aí na classificação do Talnot, ou Talnat aí. E lembrando que tem essa classificação nova aí, uma sugestão de classificação nova que foi dada agora pelo esse artigo aí de 2020 da Skeletal. Então, só para ficar ligado que tem mais coisa rodando aí, diga se a lesão apresenta sinais ou critérios de instabilidade. Pessoal, geralmente eu trabalho assim, olha, eu coloco lá que o paciente tem sinais de lesão do tipo RAMP, eu tento classificar do tipo 1, 2, 3 ou 4, 5, e que esta lesão apresenta sinais ou critérios de instabilidade segundo a classificação de Tanot. É assim que eu coloco, geralmente, no meu laudo. Eu não coloco que não tem instabilidade. Eu só coloco, se ela for de 3 a 5, a minha tendência nos meus laudos
eu colocar aqui, segundo a classificação, ela atinge ou tem critérios de instabilidade, tá? Mas se tiver na 1 a 2, eu não coloco que isso aí é lesão estável de jeito nenhum. Como eu já falei para vocês, eu mostrei ali que a lesão grau 1 de Taunot lá, por exemplo, ela, na classificação que eu acabei de mostrar de 2020, um dos tipos da lesão grau 1, ela é estável, mas a outra não. A outra, ela passa bem na região de inserção do ligamento menisco tibial posterior, e isso é uma lesão instável, tá bom? Então, muito cuidado com isso, muito cuidado. Se vocês estiverem vendo, coloquem lá que é ramp. Se der para classificar de 1 a 5, classifiquem. Se estiver entre 3 e 5, coloquem lá que segundo a classificação de Taunot, isso tem critérios de instabilidade, de instabilidade meniscal, de estabilidade da lesão. Eu acho, é assim que eu faço quando eu quero dar um laudo mais completo, quero dar um laudo, digamos assim, mais apoteótico da ramp lesion, né? Então, assim, mas tem casos assim, não consigo classificar bem certinho. Ok, se você não consegue classificar bem certinho, faça a descrição adequada e diga se é uma ramp lesion. Diga se você também está na dúvida se é uma ramp lesion. Coloque isso para o ortopedista, coloque isso no teu laudo, porque, como eu já falei para vocês, às vezes é muito difícil do ortopedista com os portais normais acharem isso na cirurgia. Então, mesmo se você colocar a sua dúvida, isso aqui pode ajudá-los para eles olharem um pouquinho a mais lá, fazer aquele esforço extra às vezes, ou ficar um pouco mais presente para avaliar se tem uma ramp lesion ou não durante a cirurgia. Sobre a instabilidade, então, né? Eu só coloco se atingir critérios positivos de instabilidade, como essas lesões de grau 3 a 5, se a rotura meniscal ela for grande e ela já estiver indo ali para a transição também do corno posterior com o corpo meniscal, pegando ali, passando já até inclusive da região do canto póstero medial do joelho, né? Mas, caso contrário, eu não falo nada. Eu nunca vou falar que uma ramp lesion é estável, tá? Eu nunca vou falar isso, nunca. Eu só vou descrever que tem ramp lesion. Se tiver critérios de instabilidade, eu coloco. Se não tiver, eu fecho minha boca e não falo nada. Lesões com extensão meniscal vertical periférica maior, para a transição com o corpo meniscal, tem critérios de instabilidade, né? Porque provavelmente é uma lesão grau 4, porque ela já foi lá para frente, então é uma lesão que provavelmente ela está pegando todo o menisco, uma região vertical periférica, que já está pegando até uma porção maior do menisco. Isso aí eu acabei de falar para vocês aí na sequência. Então isso aqui, pessoal, não deixe de avaliar todo o menisco, tá bom? Na busca de mais lesões associadas e também o canto póstero medial, porque é muito comum a gente encontrar tanto lesão meniscal associada quanto lesão de canto póstero medial. Ok? Ufa! Deixa eu salvar aqui. Parei de fazer aqui com vocês o screening. Deixa eu passar aqui. Tá todo mundo vendo o caso agora? Então aqui, essa lesão para mim aqui, eu classificaria essa lesão aqui como uma lesão tipo 4. Tá? Se fosse classificar como tipo 4, seria dessa classificação desse artigo de 2020, seria um 4B, um 4A, quer dizer, né? Porque o 4A porque tá pegando aqui a periferia do corno posterior do menisco, tá? Então eu classificaria como um tipo 4, um 4A, né? 4A. O 4B é quando pega aqui a junção menisco capsular nessa região e pega a inserção do ligamento menisco tibial posterior. Pessoal, se não tivesse essa extensão aqui, se a lesão ela fosse só isso aqui, eu classificaria como uma lesão do tipo 3, tá? Que é uma lesão pegando só a região mais inferior do menisco, periférica do menisco medial aqui, tá? Pegando a área aqui de inserção do ligamento menisco tibial posterior. Se fosse nessa outra classificação nova desse artigo aí que acabou de lançar, isso aqui seria um 3A, tá? Lembrando que o 3B seria que se a rotura ela tivesse aqui, se a descontinuidade, a irregularidade, ela tivesse aqui no ligamento menisco tibial posterior. Mais ou menos nessa região, né? Nem dá para ver direito ele aqui, mas a classificação aqui, se a gente acaba dando a classificação pelo maior grau, né? Então a classificação aqui para mim aqui seria uma classificação do tipo 4, e por isso o 4A pela classificação nova aí que os colegas acabaram de propor, mas pela classificação de Taunot seria a classificação 4. Ok? Ufa! Então vamos lá, deixa eu ver aqui, vamos para as perguntas. Essa é a parte, quando chega a parte das perguntas, é a parte de ligar o ar-condicionado. É bem frio aqui, que agora esquenta. Então vamos lá. O Alan aqui perguntou se essa classificação foi feita por correlação artroscópica ou não por RM. Na imagem é muito difícil de ver esse tipo de ramp.
Alan, se eu não me engano, no artigo, eles fizeram uma revisão da literatura, eles tiveram alguns insights do ortopedista que participou junto, dos ortopedistas que participaram junto do projeto, mas não foi um scientific paper, não teve pacientes fazendo ressonância com correlação artroscópica, tipo assim, metodicamente para classificar essas lesões, tá bom? Isso aí foi um paper de revisão, onde, no meio do paper de revisão, eles adicionaram achados ou observações novas que eles estão vendo tipo, no dia a dia e que isso não era, digamos assim, falado, ou que isso não era comentado na classificação original de Tanot. O Paulo aqui, dei a sorte de ter achado esse artigo na sexta passada, realmente facilita a compreensão dessa aula. Beleza, Paulo, é isso mesmo. Qual a classificação do nosso 4? Então, a classificação do nosso 4 é uma classificação tipo 4, 4, ou 4A, né? Se for a classificação nova que o pessoal tá pensando aí. O Paulo aqui, você chamaria de tipo 4, mesmo com toda aquela irregularidade na periferia do menisco e da raiz posterior? Paulo, então, eu chamaria aqui de uma ramp tipo 4 e aqui eu diria que tem uma rotura, ou uma área de descontinuidade da porção periférica do corno posterior do menisco medial com a raiz posterior adjacente. Eu descreveria as duas coisas, tá bom? É assim que eu faria nesse caso. Porque às vezes eu fico com medo, tipo assim, eu não tô vendo, tá tudo uma bagunça, vou dar tipo 5. Então, de novo, eu gosto da descrição, acho que a descrição é adequada, e nesse caso eu acho que a descrição cai bem desse jeito também, né? Dependente da graduação, o importante é que ela é instável. Isso aí. Importante, isso que eu falei para vocês também, né? O importante da graduação, pessoal, é que essa lesão ela pega a área de inserção do ligamento menisco tibial posterior aqui e ela compromete todo o menisco, então deixando esse fragmento livre do resto da periferia do menisco aqui, tá? Então, isso aí é uma lesão instável e eu acho que isso daí é uma das grandes coisas que fica dessa descrição. Mas, como eu falei para vocês, eu descreveria como uma lesão do tipo 4, com sinais ou com características de instabilidade pela classificação do Tanot. Mas é isso, tá? Tudo de bom para vocês, um grande abraço, feliz Páscoa e até a próxima, tá?